Muito bem, boa noite a todos. Vamos aguardando mais alguns minutos para que a gente possa dar início à nossa atividade da noite. Dando um tempinho para que os companheiros possam ir entrando aqui no Facebook, possam ir aí se situando na nossa página, através aqui do Centro Espírita Esperança de Luz. Então, nós estamos aguardando que a gente possa... Muito bem, então vamos iniciando. Muito bem, então agora sim, boa noite amigos do Centro Espírita Esperança de Luz. Estamos aqui ao vivo, estamos aqui em mais esta live, agradecendo a Jesus em primeiro lugar por nós estarmos aqui. Quero agradecer muito aos amigos, em especial a Cristina e a todos os amigos que fizeram contato conosco pelo convite. E hoje nós não estamos presencialmente na Casa Espírita, mas estamos aqui com os corações voltados a Jesus, agradecendo mais uma vez e abraçando este estado tão querido que é o estado do Rio de Janeiro. Mando então daqui de Valinhos, estado de São Paulo, um abraço muito especial no coração de cada um de vocês. E na noite de hoje nós estaremos então fazendo a nossa preleção, a nossa palestra, neste tempo que nos foi concedido, falando sobre a vida não cessa. Eu espero que esteja aqui bom o som, esteja bom a imagem. Se vocês podem, qualquer coisa, manda um recadinho para mim que eu estou lendo aqui as mensagens que vão chegando. Se você tiver alguma colocação, alguma pergunta, nós estaremos aqui à sua disposição. Muito bem, então, iniciando aqui a nossa preleção da noite, a nossa fala, que não é uma palestra, é uma conversa ao pé do ouvido, não é? É aqui um papo muito bacana em que nós costumamos fazer. Nós vamos então falando onde a vida não cessa. Nós somos espíritas, nós estamos aqui sempre falando das máximas da doutrina espírita. E como diz Leon Denis, o Espiritismo matou a morte. Não há mais morte. Uma vez que nós somos criados, nós então teremos sempre continuidade. Nós somos espíritos imortais. Foi um presente que Deus nos deu quando Ele nos criou. Imagine vocês, você que é pai, você que é mãe, se você quisesse dar um presente para o seu filho, e que esse presente durasse para sempre. Imagina você chegar para o seu filho e dizer assim: olha, eu vou te dar um presente que não vai acabar nunca. E este presente se chama imortalidade. Você vai viver para sempre, para todo o sempre. O maior presente que Deus nos deu foi a imortalidade e a possibilidade de nós seguirmos sempre em frente. Então, quando na palestra nós perguntamos qual o contrário da morte, a resposta imediata que vem é vida. O contrário de morte é vida. Mas não é justo, não é correto, porque o contrário de morte é nascimento. E qual é o contrário de vida? Vida não tem contrário. Vida não tem antônimo, porque uma vez que, como eu disse, Deus, o Pai, cria o Espírito, cria a nós, Ele não deixa que essa vida cesse nunca. Por isso nós somos imortais. Mas eu queria, para a nossa reflexão da noite,
recorrer a um livro muito conhecido dos espíritas e dos não espíritas também, que é o Nosso Lar. Quando você abre lá na introdução de Nosso Lar, André Luiz, ele coloca umas palavras assim com muita propriedade, e nós vamos então trabalhar com essas palavras na noite de hoje, nesses próximos 45, 50 minutos que o valha. Então eu vou ler o texto corrido e depois nós vamos destacando os trechos para que a gente possa ir refletindo. Então lá em Nosso Lar você encontra o seguinte texto: a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, diz o Espírito André Luiz, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Aí André coloca com muita propriedade: uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Por isso que a vida não cessa. A vida tem sempre continuidade. A vida é sempre dinâmica, do lado de cá e do lado de lá. Mas recorrendo aqui a este primeiro trecho, onde André Luiz diz que a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões, que o grande rio tem seu trajeto antes do mar, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos. Estou repetindo o trecho, viu, gente? Igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, para esta reflexão inicial, nós já vamos então recorrendo ao livro didático da doutrina espírita, ao livro que eu costumo dizer que é a espinha dorsal do espiritismo, é o que dá forma na doutrina. E este livro, como vocês já sabem, se chama O Livro dos Espíritos. Então nós vamos na pergunta 132, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Percebam que Allan Kardec não perguntou sobre reencarnação. Ele pergunta por que motivo o espírito precisa encarnar aqui na Terra. E aí o Espírito da Verdade responde com muita propriedade: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, se nós estivéssemos lá do lado de lá, seria muito difícil nós, espíritos imperfeitos, percorrermos todos os caminhos que o espírito precisa percorrer, e que não é numa só encarnação que ele vai fazer isso, são em muitas e sucessivas vidas, uma vez que nós, por exemplo, somos espíritos antigos já, muito conhecidos do plano espiritual,
Quando nós chegamos de volta, ou chegarmos de volta ao plano espiritual, os espíritos vão olhar assim e vão dizer, nossa, esse eu já conheço, porque nós somos antigos. Nós, no palavreado assim popular, já somos manjados pelos espíritos. Então, não queiramos nos esconder mais. Nós estamos aqui a fim de chegar à perfeição. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Quem já me conhece sabe que eu adoro contar histórias. E você que não me conhece ainda, vai conhecer agora e saber das histórias, não é verdade? Então, veja, conta-se que certa feita, um pequeno fio de água, uma nascente, nasceu pela misericórdia divina, pela criação divina, nasceu aquela nascente. E a nascente então ficou toda orgulhosa, porque ela era vida, ela era uma nascente de água. Mas com o passar do tempo, ela percebeu que ela não estava satisfeita. Ela queria ser mais. Ela, aquela pequena nascente, aquele fio de água, queria ser melhor. Então rogou ao Pai Celeste: Pai, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ser mais. E Deus, na sua misericórdia e na sua justiça divina, colocou mais água ali a brotar e de repente a pequena nascente se tornou um riacho. E aquele riacho corria, começou a ganhar novos leitos, começou a ganhar novos entornos das montanhas, mas ainda era um fio de água, era um pequeno riacho que alimentava ali, dava de beber a alguns pássaros, alimentava algumas criaturas novas que nasciam ali naquele leito, criaturas animais, criaturas vegetais. E aí, um dia, o riacho, não satisfeito com o que ele era, pediu a Deus que ele queria ser maior, ele queria crescer, ele queria mudar a sua paisagem. E Deus, na sua infinita misericórdia, mais uma vez, como sempre acontece, permitiu que ele fosse maior e colocou lá mais água. E aí ele transbordou e virou um rio caudaloso. Ele já enchia aqueles leitos, ele já corria para muito longe. E aquele rio, então, um dia, olhando aquelas espécies de peixe que ele albergava, aqueles animais que ele dava de beber, aquela água que ele fornecia às famílias ribeirinhas, ele um dia disse: Senhor, eu quero ser maior, eu sou já um rio caudaloso, eu, no entanto, se o Senhor me permitir, quero ser mais. E Deus, na sua impressionante e boa vontade, infinita misericórdia, colocou mais água ali no rio. Aí o rio não se conteve e transbordou e chegou até um lugar onde ele se tornou o máximo dos rios, onde ele se tornou o mar. Então, com essa história aqui, em que nós refletimos aqui qual o objetivo da encarnação, floresça onde você for plantado. Não se limite a ser um riacho, um veio de água. Não se limite a ser uma nascente. Queira ser mar. Queira ser bastante. Queira colaborar com a criação. Então, por que isso, gente? Porque nós sabemos que a vida não cessa. E tudo que nós não conseguirmos fazer nesta vida, e é impossível falar que você vai fazer tudo numa vida, é impossível. O que não der para fazer nessa encarnação, vai fazer na outra, na outra, na outra. Então, se hoje nós somos uma pequena nascente, torne-se um rio. Quem sabe numa outra reencarnação você vai se tornar um rio maior ainda e mais adiante você vai se tornar mar. Mais um ponto aqui então, refletindo a mensagem inicial de Nosso Lar, quando André Luiz diz assim: cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Então, gente, sobre
a morte, nós achamos a morte muito complicada. Nós achamos que para morrer é uma coisa assim que não vai acontecer já, porque é uma coisa complicada, é uma coisa para os outros. Gente, há um ditado popular que diz o seguinte: para morrer, do ponto de vista físico, basta estar vivo. Então, a morte é um instantâneo. A morte, ela pode ser daqui a 5 minutos, daqui a 10, daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. E nós ainda, espíritas, nos admiramos com a morte. Quando nós sabemos que alguém morreu, nós falamos, puxa, mas fulano morreu, como é que pode? Nós não esperávamos. Até parece que a gente fica esperando a morte todos os dias. Então nós ainda nos admiramos, ainda nos sentimos impressionados com a morte do corpo, com o velório, com aquele trâmite todo burocrático, com aquele ritual que se faz. Agora, por exemplo, por conta da pandemia, está se reduzindo os velórios, nem faz mais. O corpo já é sepultado por uma questão sanitária e nós admiramos. Como é que pode não ter velório? Como é que pode não ir lá se despedir? Como é que pode não ir lá fazer os últimos convenientes para com o morto? Então, gente, cerrar os olhos é uma coisa muito simples. É uma coisa que nós não podemos ficar impressionados. Nos impressionamos sim, porque somos espíritos imperfeitos. Mas é uma coisa muito dinâmica, é uma coisa muito instantânea, como eu disse. E a morte pode nos colher a qualquer momento, a morte física. Então, de repente, você vai deixar lá suas roupas penduradas no armário. De repente, você vai deixar lá uma conta pendurada na geladeira e que não foi paga porque não deu tempo. Mas como morrer? Eu tenho dentista marcado para a semana que vem, tenho médico, tenho que fazer minha consulta, eu tenho meu curso que eu comecei agora na época da pandemia e não terminei. Como vou morrer? Então, nós precisamos estar preparados para a morte. Principalmente nós que somos espíritas e temos por obrigação instruir, passar o pouco conhecimento, se assim nós tivermos. Então, cerrar os olhos constitui operação simples. E com isto, eu gostaria de lembrar com vocês na noite de hoje a pergunta 150 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim: a alma após a morte conserva sua individualidade? Porque antigamente se achava que nós íamos morrer e o corpo vem do pó volta, enterra aquele corpo. Ah, mas existe a alma, mas a alma ela volta para o etéreo, ela volta a ser fluidos. Não, uma vez criados, nós conservamos a nossa individualidade. Uma vez criados, nós então somos para sempre. E aí o Espírito responde, sim, jamais a perde, se referindo à individualidade. Que seria ela, a alma, se não a conservasse, a sua individualidade? Então, morrer é um instantâneo, repito eu. Mas a grande consolação, e o Espiritismo é essa doutrina consoladora maravilhosa, é que a vida não cessa. Tudo continua do outro lado. Mas me permita eu contar uma experiência de um amigo muito querido que eu tenho, já desencarnado, mas os amigos são para sempre, já que a vida não cessa, não é verdade? E esse meu amigo, aqui na Terra, na sua mais recente reencarnação, ele se chamou Cláudio. E eu gosto muito da história do Cláudio, foi um amigo muito querido, convivemos aqui no começo da Casa do Caminho, lá pelos anos 80, 80 e pouco. E o Cláudio, ele tinha uma cardiopatia, ele tinha uma má formação no coração, e ele já tomava o seu Ancoron, os seus medicamentos lá da vida, e aí ele então, determinada época, ele convivendo com a gente na Casa do Caminho, e a gente sempre espírita, falávamos muito da morte, e um dia ele teve um piripaque. Sabe o que é piripaque, né? Teve lá um mal súbito, e caiu lá, desmaiou, foi levado para o hospital,
E ele depois foi atendido pelos médicos, evidentemente não desencarnou. Mas a experiência que ele contou depois foi interessante, porque ele apagou, ele teve lá aquele desmaio e acordou no hospital. E quando ele acordou, conta o Cláudio que ele estava numa sala, num quarto de hospital, e aí ele abriu os olhos, estava sozinho, estava só, e ele abriu então os olhos e olhou assim, aquela cama, aquele soro pingando, aquela cadeira ali de acompanhante, aquelas cortinas, aquela sala, aquele quarto branco ou azul, alguma coisa assim. E ele se lembrou de Nosso Lar, porque André Luiz conta que é tudo igual. Tem a cadeira, tem a cama, tem a cortina, tem tudo. E aí entrou uma enfermeira para aferir a pressão arterial, dar lá alguma medicação, e ele então ficou com vergonha de perguntar se ele estava morto. Ele ficou com vergonha, com medo, né? E ficou quietinho ali, ficou na dúvida, né? E aí ele conta que só depois de muito tempo, entrou ali no quarto um dos médicos que o estava assistindo, e um desses médicos era um doutor que também frequentava fisicamente a Casa do Caminho aqui em Valinhos, e aí ele suspirou, ou então respirou mais aliviado, tendo a certeza que ele ainda não havia desencarnado, quando ele viu o médico que ele conhecia aqui na Terra. Então, gente, é assim. Se nós desencarnarmos, não vamos saber como é, como é que não é, então precisamos estar preparados. Vamos continuar com André Luiz? Diz ele assim: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos da alma, misteriosos caminhos do coração. Então nós temos também uma dúvida sobre a morte, porque muita gente acha que quando desencarnar ou quando deixar o corpo físico, como você queira chamar, nós vamos virar anjos. De repente você vai chegar lá do outro lado, tem lá uma nuvenzinha onde você vai ficar aportado, tem lá os anjinhos, os arcanjos, que você vai ficar lá conversando com eles, tem lá aquelas harpas, aquelas uvas muito boas, não é? Porque nós não queremos também qualquer uva. E aí então, de repente, nós vamos sentir assim, alguma coisa estranha nas nossas costas, são as asinhas começando a nascer. Vamos sentir alguma coisa na cabeça, aquela auréola já se formando como os anjos. É assim, gente? Não é. Se o André desencarnar agora e chegando ao plano espiritual, eu vou estar até com essa camisa que eu costumo usar, com esse óculos aqui que eu costumo usar também, igualzinho. O perispírito leva todas as impressões, tudo. A mesma fala, o mesmo jeito de pensar. Se eu tenho medo aqui, eu vou ter medo lá. Se eu sou egoísta aqui, vou ser egoísta lá. Se eu sou bonzinho aqui, vou ser bonzinho lá. Levo as características, virtudes, qualidades e defeitos. Levo tudo. Lembra do filme O Sexto Sentido? Acho que todo mundo já deve ter visto esse filme, né? Mas se você não viu, veja. Porque lá no filme O Sexto Sentido, então tem lá o ator principal, ele desencarna. E a gente só fica sabendo desse no final do filme. Eu estou contando o final do filme, que é um filme já antigo, muita gente já viu, a maioria das pessoas já viram. Mas então, tem lá o moço que desencarnou e ele não sabia que tinha desencarnado. Ele vai no restaurante, ele janta com a esposa. No final ele fica chateado porque a esposa paga a conta e vai embora. Nem deixa ele pagar, nem espera por ele. Ele então vê lá, chega em casa, ninguém mais conversa com ele. Ele vai trabalhar e ninguém dá tarefa para ele. Então, nós precisamos estar atentos, porque existe até o nosso amigo Orson lá de Matão, conta uma história muito boa sobre a morte. Ele conta assim: é preciso fazer um
teste para a morte. Existe um teste para a morte. Evidentemente que é uma brincadeira que eu vou fazer com vocês, mas e esse teste para a morte são 4 quesitos para você testar se você desencarnou ou ainda não desencarnou. Pode ser que tenha desencarnado, pode ser que não tenha desencarnado. Mas o primeiro teste é muito simples. É o seguinte, hoje, por exemplo, é quarta-feira, amanhã é quinta. Muita gente não está indo trabalhar por conta da pandemia, mas está trabalhando em casa, tem suas atividades. Então você coloca lá o seu despertador para despertar amanhã às 7, 8, 9 horas, a hora que você quiser. E é interessante que nós não usamos mais despertador, nós usamos agora o celular, que já vem com despertador. Então ajustamos lá a hora do despertador nosso no celular. E o primeiro teste é o seguinte: amanhã de manhã, quando o celular tocar, geralmente você desliza o dedo assim e liga no soneca para você dormir mais 5 minutos ou 10, não é assim? Então amanhã, quando o celular tocar, você desliza o dedo para o soneca, aí é o primeiro teste. Se o seu dedo passar o celular e não conseguir desligá-lo, o despertador, pode ser que você já tenha desencarnado, pode ser, mas é uma hipótese. Mas mesmo assim, se você tiver dúvidas, faça o segundo teste, que também é muito simples. Você se levanta, deixa o celular tocando lá, não vai mal. Se levanta não, senta-se na beira da cama, geralmente tem aquele tapetinho que a gente coloca na beira da cama com o seu par de chinelo, não tem? A gente deixa ali o chinelinho, para não pisar no chão frio ou alguma coisa assim. E aí você calça o seu chinelo, mas, aí é o segundo teste. Se o seu pé também passar o chinelo, você não conseguir calçá-lo, pode ser que você tenha desencarnado. Pode ser, porque tem o terceiro teste. Você levanta e vai até a porta, geralmente para ir até o toalete, até o banheiro. E aí você olha na sua cama. Pode ser que você veja o seu corpo lá deitado. Calma, calma, porque existe um fenômeno chamado desdobramento, que nós conhecemos muito bem, que nós somos espíritas. O que é o desdobramento? O corpo fica lá quietinho, o espírito se emancipa, se desdobra, e você pode ver o seu corpo de longe. Aí chama desdobramento. Mas também pode ser desencarne. Você pode ter batido as botas. É o terceiro teste. Mas se ainda assim você tiver dúvidas, aí você vai lá até o banheiro e você olha no espelho. Se você enxergar a sua imagem, muito que bem. Se você não enxergar a sua imagem, porque o seu corpo está lá deitado, e o espírito, você não vê a imagem do espírito no espelho. Pelo menos eu acho que é assim. Se você olhar no espelho e não ver a sua imagem, aí babau, você desencarnou mesmo. E vai já estar no plano espiritual. Mas tem um consolo. Onde que é o plano espiritual? Onde que é o plano espiritual? É de lá? É de cá? É lá em cima o plano espiritual? É lá embaixo? É aqui do lado? Se você estiver desencarnado e estiver aqui, o plano espiritual também é aqui. Então percebe como as coisas se fundem e se confundem com relação à morte do corpo, à morte física. Por isso que André Luiz, lá na mensagem inicial que eu falei, diz o seguinte: é mister percorrer-vos seus caminhos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então viva o seu drama, não queira fugir dele, não. Se você tem um problema para resolver, resolva. Tem problema que não é para resolver, é para conviver. Tem problema que convive a vida inteira.
Aí você fala assim, eu não consigo resolver esse problema. Não é para resolver. Tem problema que Deus coloca na vida da gente que não é problema, é questão espiritual. Não é para ser resolvido, é para ser convivido. Aí você vai lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E a pergunta 919 todo mundo conhece. Pergunta Allan Kardec, qual o meio mais prático para se melhorar e para resistir ao mal? Qual é o meio mais prático para melhorar e para se resistir ao mal? E aí, o que acontece? A resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E olha que nós nos conhecemos. Olha que nós nos conhecemos muito, mas temos medo de nós mesmos. Então, por isso que André Luiz fala, os caminhos do autoconhecimento podem levar para caminhos tortuosos. Então, gente, quando você vai no campo do autoconhecimento, você vai fazer uma terapia, vai buscar uma terapia alternativa, vai fazer uma regressão. Tem gente que adora uma regressão para ver o que foi na outra encarnação, se está atrapalhando essa. Gente, não precisa nem fazer regressão. Evidente que a encarnação passada está atrapalhando essa. Senão a gente não tinha tanta questão para resolver, tanta pandemia, tanta coisa. Evidente que somos devedores. Mas, o que a doutrina espírita nos oferece? Ela oferece o autoconhecimento. Só que se você não tomar cuidado, você pode se perder no